Muito bem, vamos dar início então à nossa live. Nós somos 9 horas e 21 minutos, então eu vou concluir às 10, tá? E quem quiser fazer perguntas depois. Nós estamos na sala com o Bacta Gandiva, a Daniela Carvalho, a Graziela, a Helene Braga, a Márcia Regina Moscato, a Márcia Regina Rosas, o Senhor Mário, a Anaíse, a Raquel Rezende, a Tula Cipúdia, a Caruna e eu. Tá? Então vamos dar início aqui ao tema da análise de hoje, né? Na verdade é um bate-papo, né, filosófico, um bate-papo astrológico, né? E isso pode ajudar a gente a entender algumas coisas acerca da astrologia e também, enfim, acerca da vida de modo geral, né? Porque o tema envolve a questão relacionada com a casa 8, né, que é o karma. E ao mesmo tempo nós temos hoje a Páscoa. Primeiramente, né, vamos oferecer as nossas reverências aos mestres. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem, reverências ao Senhor Jesus Cristo, que é o mestre homenageado de hoje, né? Ele é Páscoa, né? A Páscoa significa um momento que seria a apoteose do cristianismo, né? Que é o momento máximo quando do ressurgimento do Senhor Jesus após a sua saga, né? Após a sua crucificação, depois que ele passou pelo Calvário, né? Pelo martírio, em que ele foi executado. Na verdade ele sofreu uma condenação de pena de morte, e por conta disso então ele foi levado, não é, ao Calvário. Houveram as denúncias sobre ele não ficaram muito claras, né, não ficaram muito bem definidas, mas de qualquer maneira, devido às manipulações políticas e os interesses de algumas pessoas, ele foi então levado ao julgamento. E nesse momento do julgamento ele foi então condenado, né, pelo público, né? Como nós falamos lá de manhã, quem condenou, na verdade, Jesus foi a população, né, o público. Ele foi levado até o governador Pôncio Pilatos para ser julgado. E o Pilatos, ele era governador romano. Então nós estamos falando aí, a gente está falando do Império Romano. E o Pilatos, ele era um representante do Império Romano, governando a Judéia naquele período. O Pilatos era casado. E na noite em que haveria o julgamento de Jesus, havia uma lei judaica naquele período que, assim, nesse período que antecede, nesse período da Páscoa, na verdade, né? Porque a Páscoa é um fenômeno anterior a Jesus. A Páscoa começou lá com o Moisés, né? Na época em que a população estava no Egito, era escrava no Egito, e Deus teria mandado então marcar as casas com o sangue de um cordeiro, né? De uma ovelha que teria sido sacrificada em homenagem a Deus, e o sangue desse cordeiro então deveria ser colocado nas portas da entrada das casas para que não acontecesse nada com os habitantes da casa. Então toda a casa que tivesse marcado com aquele sangue do cordeiro, e que fosse então um sinal, o Espírito de Deus, que seria um espírito devastador, não entraria e não causaria danos àquela família. E assim foi feito. Foi feito então um ritual. Esse ritual, né, que foi um sacrifício que foi feito, e o sangue foi então distribuído entre as famílias, e cada uma pegava uma pequena porção desse sangue e marcava assim a entrada da casa. E naquela noite, segundo os relatos, né, da história que está descrito ali na Bíblia, os primeiros filhos das famílias morreram todos naquela noite.
Os animais também, os que eram os primogênitos também morreram. Inclusive um dos filhos do rei, né, do faraó, havia morrido por conta desse evento. Então esse evento ficou conhecido como a Páscoa. E a Páscoa era comemorada pelos judeus há muitos séculos, né, quando Jesus chegou. Então o processo de acusação que foi perpetrado, né, contra Jesus tinham bases muito mais teológicas do que políticas, na verdade. Foram utilizados argumentos políticos para justificar levar Jesus até o fórum, né, que seria a condenação. Mas as motivações do repúdio, talvez do ódio, da revolta, da insatisfação com Jesus tinham fundamentos filosóficos ou teológicos, né, como a gente entende atualmente. Haviam, né, os sacerdotes constituídos, que já faziam parte da tradição judaica, e Jesus entrou com uma teoria muito assim, diferente, muito difícil de ser assimilada. Ele então entrou com a explicação de que nós seríamos filhos de Deus. Já no contexto de judeus, né, o judaísmo não admite essa possibilidade e parte do princípio de que Deus então é o Criador e como Criador também assume a posição do general, do condutor, do comandante geral. E aí isso chama-se Jeová, que significa o Senhor dos Exércitos. Então ele é um comandante militar que tem a responsabilidade aí talvez de comandar, né, um exército ou um grupo de pessoas. E esse é o conceito que se tinha de Deus até então. E Jesus entra com uma teoria contrária a essa informação. Ele entra com a explicação de que não, que na verdade Deus não seria assim essa pessoa militar, necessariamente assim, pragmática, e que ele seria uma espécie de mãe amorosa, ou seja, que teria um coração maternal e que, portanto, deveria ser visto como alguém que gera, que procria, portanto, chamava de pai. Mas ele chamava de pai, mas ele apresentava características de uma mãe, na verdade, né? É que a gente não consegue claramente definir isso, mas se parar um pouquinho e observar o discurso de Jesus, tem uma representação do princípio pai, porém uma manifestação da qualidade mãe, né? Que é a questão do perdão, do amor, da compaixão, e tudo isso são qualidades mais maternais do que necessariamente paternais, né? Muito comum a gente ver, por exemplo, para dar um exemplo que bem fácil de entender, se existe um rei e uma rainha e é preciso declarar guerra contra outro reino, e a rainha tem 2 filhos no exército, a rainha fica reticente, ela pensa, ela sente muito na hora de declarar guerra, porque os filhos irão à guerra, né? E eles podem morrer na guerra e se machucar. Então a mãe não sente a inclinação para declarar a guerra. O pai, não. O pai, né, sente aquele princípio heróico de ir à luta, de o filho e tal. Então já existe essa característica no pai, que é muito mais, digamos assim, num certo sentido, bélica, agressiva e heróica, que é a natureza masculina. A natureza feminina é mais maternal, é mais flexível, é mais conciliadora, né, pode-se dizer. E Jesus entrou com essa explicação de Deus, que foi uma explicação que meio que nova, né, desconhecida. Seria hoje a gente poderia chamar de uma especulação, né, que ele seria um especulador e estaria criando, inventando coisas e tal. Isso perturbou os pensadores da época, os teólogos, os sacerdotes. Então, baseado nessa motivação de que Jesus estaria que Jesus teria uma arrogância, que ele seria arrogante, pedante, teria falso ego, seria orgulhoso em excesso para se colocar na posição de Deus, imagina, na posição de filhos de Deus, imagina. Que arrogância, que pretensão é essa? Quem é essa pessoa aí que se coloca na posição de filhos de Deus? É um arrogante, é um pretensioso, está querendo se aparecer. E ao mesmo tempo, o problema de ele querer se aparecer não é só isso. É que ele vai acabar minando a nossa autoridade perante o povo, vai minar a nossa respeitabilidade, vai ficar parecendo que nós somos ridículos. Então a gente tem que tomar uma atitude qual? Vamos matá-lo, isso resolve tudo.
a gente já mata tantas pessoas mesmo. Naquela época matar era uma coisa muito corriqueira, né? Os romanos crucificavam pessoas todos os dias, basicamente. Existiam campos de crucificação, existiam muitas pessoas que eram crucificadas. Então só mais um não faria diferença alguma. Então os sacerdotes, motivados pela sensação de desconforto, de desafio teológico, resolveram resolver o assunto eliminando, né, o desafiador, que no caso seria Jesus. E assim foi feito. Foi feito uma tramóia, foi-se criado um dossiê, né, contra ele, digamos assim, e encontrou-se entre aqueles que seguiam Jesus um traidor, e assim, com base na argumentação desse traidor, foi então levantado uma acusação formal perante o reinado, perante o governo, Pôncio Pilatos, e foi-se levado esse documento, e o Pôncio Pilatos então autorizou a prisão de Jesus. E assim foi feito. A história vocês já conhecem, né? Eu só estou recapitulando aqui. Ele foi preso. Agora, o detalhe que eu quero mencionar aqui é assim: no dia em que Jesus foi ser condenado pelo Pôncio Pilatos, eu acho que talvez alguns de vocês podem se lembrar desse detalhe, mas eu não sei se todos vão se lembrar. Pilatos era casado, né? E ele tinha uma esposa, e a esposa era uma mulher assim religiosa. Ela gostava de religião, era uma intelectual, ela era envolvida com livros, historiadora, gostava de conhecer, andava no público com as pessoas. Ela era uma italianinha, digamos assim, bem diferente, parecida. Ela é um pouco parecida com aquela mulher lá aquela filósofa que tentou proteger os livros de Alexandria naquela... Eu esqueci o nome dela, talvez quem lembrar pode colocar o nome aqui. Uma mulher que ficou... Até teve um filme realçando, né, essa mulher, que gostava muito de cultura, de conhecimento, era uma filósofa, e ela protegeu os livros quando a biblioteca de Alexandria foi saqueada e queimada. Ela conseguiu salvar alguns documentos, alguns livros, e ela ficou conhecida na história. Então, a esposa de Pilatos era uma mulher mais ou menos assim, culta, gostava de conhecimentos, gostava de interagir com o público, era uma pessoa artística e sensível. E nessa noite, ela teve um sonho com Jesus. Hipátia é o nome dela, né? O nome dessa mulher que salvou os livros lá na biblioteca de Alexandria era Hipátia. Obrigado, Naíse. Bom, então, a esposa de Pilatos, nessa noite, quando era a noite da condenação, teve um sonho, né, com Jesus. E Jesus vinha no sonho e conversava com ela. E é porque ela ficou muito curiosa, porque quando ela viu, ela nunca tinha visto Jesus, mas ela sempre ouvia histórias, falar sobre Jesus, as coisas e tal, né, que ele falava, o que ele fazia. E também eu via muitas coisas contrárias, né? Eu via coisas meio assim especiais, e eu via muita fake news também, né? Muita fofoca. Então ela ficava assim meio confusa, né? Com relação exatamente ao que se trata, né? Mas aí essa noite ela teve um sonho, e Jesus apareceu para ela no sonho, e ela então, ao ver Jesus no sonho dela, Jesus então explicava para ela que na verdade as pessoas cometeriam um erro em relação a ele, mas que assim, isso fazia parte da biografia, da história que era necessária. Ele já estava preparado a isso, mas ele teria dado algumas orientações espirituais para a esposa de Pilatos, e ela então acordou com essa experiência mística. E ela acordou e ela foi imediatamente falar com o esposo dela. Ela disse: olha, não faça nada com esse rapaz, você vai entrar numa furada. Esse menino, ele é um ser divino e ele está sendo acusado falsamente. Essa noite eu tive um sonho, fica na sua. Não entra na história desse pessoal que está acusando eles, porque você não tem responsabilidade nenhuma sobre esse assunto e você não tem autoridade para julgar essa pessoa. Cuidado, fique atenta. Não tome atitudes. O Pilatos, então, na hora de fazer a condenação de Jesus, se vocês observarem o relato, ele tentou de tudo para absolver Jesus. Ele chegou a um ponto de falar: escuta, eu tenho poder de liberar você. Você não quer falar alguma coisa com o qual eu possa utilizar para te absolver? Pilatos, o Império Romano, fez de tudo para absolver Jesus.
Mas os judeus estavam com sangue nos olhos, com gosto de sangue na boca, queriam devorar alguém, eram lobos vorazes, querendo devorar o cordeiro, porque já que eles tinham essa nomenclatura, né, essa cultura de sacrificar o cordeiro e depois comer o sangue do cordeiro, a carne do cordeiro sacrificado, eles estavam vorazes, né, desejosos de devorar Jesus. Então, o Pilatos, diante daquela ferocidade do público e daquela assim, determinação dos sacerdotes de matar aquele rapaz, finalmente ele lavou as mãos e disse: olha, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre esse rapaz. A responsabilidade é de vocês e a culpa será de vocês caso vocês estejam cometendo alguma injustiça. Então o povo disse: deixe que o sangue de Jesus, o sangue dele caia sobre nós. Ou seja, aceitamos sobre nós o karma dessa... É tipo assim, né? É como às vezes eu convivo, né, com rapazes, né, que são meio assim que andam com uns maloqueirinhos, não que eu convivo, né? Às vezes eu os vejo, né? E eu moro aqui perto de uma praça, então eu de vez em quando eu vou lá e tal, e eu vejo como é o diálogo deles, né? E tem uma gíria que eles falam assim: ah, pode pá, deixa vir, pega nada. Eles falam isso daí. Então, foi mais ou menos isso que aquelas pessoas fizeram: ah, deixa vir. Assim, a gente segura, nós vamos segurar o resultado kármico desse evento, é nossa responsabilidade. E o Pilatos então lavou as mãos e falou: então, que assim seja. E entregou Jesus para ser devorado pelos lobos. E assim foi. Ele então foi levado até o altar, né, dos sacrifícios, que era o Calvário, e ali então ele foi dependurado e foi assim, tecnicamente assassinado naquele momento, né? Bom, o resto da história vocês já conhecem. Ele foi levado então, depois disso, até uma gruta, que era uma tumba, que foi assim cedida por uma das pessoas que eram seguidoras de Jesus. E naquela época, naquele momento, né, em que Jesus foi condenado, eles soltaram um criminoso no lugar de Jesus. Aí podia escolher, né? Era um momento em que uma pessoa seria anistiada dos pecados, né, do karma, dos crimes e tal. Então o povo decidiu que Barrabás, que era um assassino e ladrão, deveria ser liberado, e que Jesus, né, que era o assim chamado Filho de Deus, que quis ser melhor que todos, porque ninguém se considerava filho de Deus, mas Jesus se apresentava como Filho de Deus e, portanto, parecia ser uma coisa meio arrogante. É a mesma história do José, né? Mesma história do José, repete, né, a história, né? O José tinha eram 12, né? Tinha 11 irmãos, e ele teve um sonho que ele era uma estrela e outras estrelas giravam ao redor. Então ele foi e falou isso para os irmãos ficaram com ciúmes e jogaram ele num poço e mandou ele embora lá para o Egito e tal. E a história, não sei se vocês conhecem aí. E a mesma coisa acontece com Jesus novamente, não é? Como ele se apresenta como Filho de Deus, é como se ele tivesse se colocado numa posição privilegiada em relação aos demais. Mas ele não tinha a intenção de ser privilegiado, ele tinha a intenção de emancipar a todos como filhos de Deus também. Mas aí o pessoal não entendeu muito bem a mensagem e, baseado na incompreensão teológica, foram lá e sacrificaram ele. Depois ele foi levado a essa tumba. Ele foi levado a essa tumba e ele permaneceu ali o período de 3 dias, né, recluso ali naquela tumba. E no terceiro dia, que seria hoje, né, que é a apoteose da epopeia, né, da biografia de Jesus, que é o ressurgimento, que é o que dá sentido, né, ao cristianismo, é o ressurgimento de Jesus, a ressurreição de Jesus, é o que dá base de sustentação, né, teológica para a formação de uma religião ao redor de Jesus. Do contrário, isso talvez não se caracterizasse, né, como uma religião de fato, mas esse fato específico da ressurreição de Jesus é o que dá consistência, né, a todo o cristianismo. E Jesus então ressuscitou. Agora, olha só, outra curiosidade interessante aí dentro desse contexto é que no momento em que ele ressuscita, quais são as primeiras pessoas que, na verdade, ele decide
aparecer para essas 3 pessoas. Ele aguarda o momento, né? Porque essas 3 pessoas, elas eram as 3 Marias. Inclusive tem, né, o cinturão de Órion, os egípcios, né, chamavam, os gregos chamavam de Órion, um caçador, e as 3 Marias, né, aquelas 3 estrelinhas lá, que na verdade, né, ali, ela fica ali na região ali das Pleiades, que é o chamado cinturão de Órion, representa essas 3 Marias, que era Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, e uma outra Maria que eu esqueci o nome. Quem souber lembrar, quem lembrar aí, por favor, me avisa, tá? Mas, enfim, eram 3 mulheres, né? 3 mulheres, e Jesus decidiu aparecer primeiro para elas. Por quê? Ele tinha muitos amigos, né? Os apóstolos eram muito importantes, eram aqueles que, né, com quem Jesus meio que convivia, né, dormia, comia, confidenciava. Então os homens, eles eram muito mais próximos de Jesus em termos da sua vida prática. Todavia, na hora da ressurreição, que é a apoteose máxima, olha só, essa abelhinha aqui, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo, viu, né? Essa abelhinha aqui é um driverzinho. Ela aparece sempre em que um fato auspicioso, às vezes quando eu estou fazendo mapa, também tem um fato auspicioso, de vez em quando ela aparece. E isso me dá uma orientação, né, de que o assunto assim, está sendo acompanhado. Porque as abelhas, elas representam os sábios, né? Os sábios possuem mente de abelha. E olha ela aqui, ó. Tá querendo pousar no... Poxa, vai pousar qualquer hora, deixa aí. Então, os sábios são representados pelas abelhas. A mente dos sábios é semelhante a uma abelha. A abelha está sempre procurando o néctar, a essência, o sabor nas flores. E já a mosca não. A mosca, ela tem uma mentalidade diferente. Ela vai no lixo, nas coisas que estão putrefatas. Então os sábios são aqueles que buscam o néctar, a essência. Os outros são aqueles que buscam outras coisas. Então as abelhas representam os sábios, né? Maria Salomé, mãe de Tiago. Parabéns. Quem falou? Quem deu essa orientação aí? Deixa eu ver aqui. Foi a Tulasi. Obrigado, querida. Né? Então tá. A Maria, então são as Marias, né? Bom, acontece o seguinte, é que, na verdade, então, embora Jesus tivesse uma vivência prática com os seus amigos, que eram os apóstolos e discípulos diretos, na hora em que ele foi manifestar a sua apoteose máxima, o seu momento, o ápice da sua epopeia, ele decidiu estar com mulheres, né? Com as Marias. Por quê? Essas mulheres eram praticamente mamães de Jesus, não é? Elas eram mães de Jesus. Elas maternavam Jesus, elas cuidavam dele. E elas estavam, sim, predispostas a dar a vida por ele. Inclusive, algumas delas, durante o processo em que Jesus estava sendo, né, açoitado ali no caminho para o Calvário, elas tentaram, não é, assim interferir. Elas foram seguradas. Outras pessoas, homens, membros da família, as seguraram, mas elas estavam predispostas, porque é a natureza de uma mãe, né? É assim que uma mãe faz. Uma mãe vê um filho se machucando, alguma coisa, a primeira coisa que ela faz se ela vê um filho que vai sofrer uma acidente, ela se joga na frente do carro. Se ela puder fazer isso, ela faz. Então, é a natureza maternal, que é a compaixão, né? Que é a pureza do amor. Ele decidiu, no terceiro dia, né, haviam 3 Marias, então ele decidiu que uma delas era a própria mãe, né, a Maria mãe, as outras eram servas de Maria, ou acompanhantes de Maria, portanto mães, na mesma categoria de mães. Então ele decidiu estar com as mães, né? E esse sinal apoteótico de Jesus indica qual é de fato a essência do ensinamento de Jesus: estar com as mães. Quando nós nos purificamos, quando nós chegamos ao ápice da nossa evolução espiritual, nós queremos estar com as mães, que é realmente a pureza, né? Quando ele se apresentou purificado, transfigurado na sua essência divina,
mães, são as primeiras que recolhem Jesus. Eu acho que se a gente prestar atenção nesse detalhe é porque nós não temos muita noção disso, então a gente vai mais na configuração do pai e a gente focaliza no pai, na questão do pai, porque a nossa visão espiritual está de certa forma ainda muito ligada ao princípio do masculino, que envolve poder. Como nós somos adictos ao poder, a gente só consegue ver Deus do ponto de vista do poder, então fica caracterizado o pai. Então Jesus falava do pai e tudo, mas na prática ele apontava para a mãe, né? Como se diz, né, o ditado, o mestre ou o sábio aponta a lua e o tolo enxergará apenas a ponta do dedo. O que significa? O mestre aponta a essência, o amor a Deus. Os tolos enxergam a bandeira da religião. Por elas, eles estarão prontos a matar o próprio irmão. E essa ignorância, ela está fundamentada na ânsia, na voracidade pelo poder, pelo desejo de controle, de domínio, de ter poder sobre o outro, de ter poder sobre tudo e sobre todos. É uma loucura generalizada, característica de seres humanos aprisionados na ilusão. Então, ele tinha um discurso filosófico, um discurso público masculino para acalmar os lobos, mas tinha um comportamento real feminino, maternal, que é para dar uma direção para aquelas almas puras. Como ele dizia, as minhas ovelhas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas. Somente as minhas ovelhas me conhecem. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. E se a gente não conseguir enxergar essa mensagem fundamental de Jesus, que é a natureza maternal, nós seremos aqueles que são chamados. Porém, se nós não conseguirmos nos harmonizar com esse princípio dele, nós não seremos escolhidos. Ou seja, não poderemos vê-lo na sua transfiguração e não seremos, digamos assim, privilegiados com essa visão interna, que é a natureza da criança, né? A inocência da criança. Por isso, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita e é bonita, né? Bom, então é isso, tá, pessoal? Jesus Cristo, ele é maternal e a ideia de Deus partindo de Jesus é maternal, tá? E aqueles que têm olhos veja, aqueles que têm ouvidos ouça e aqueles que têm coração sinta. É como ele dizia no final, né, das suas colocações. Então, reverências ao nosso mestre querido Jesus, que se não fosse ele, nós não, assim, talvez nem tivéssemos inspiração para pensar nesse conteúdo. Gratidão pelo sacrifício que ele fez, pelo esforço que ele fez, de ter suportado, né, todas as humilhações públicas em função de algo muito superior à própria imagem pública dele, né? Assim, claro, né, a gente não está nesse nível aí de forma alguma, e também os tempos são outros. Hoje em dia nós também já não precisamos mais assumir tanto a posição, né, nesse contexto, até porque esse trabalho mais difícil, o mais pesado, já foi feito pelo próprio Jesus. Então agora é uma outra fase, uma fase mais de decorar, ou no sentido de tornar gracioso essa explicação e vivenciar essa missão, né, esse ensinamento que ele já colocou, que é o princípio maternal, né, amar uns aos outros como a si mesmo, que é o estado maternal de ser. Agora, o terceiro dia singulariza o princípio absoluto do universo, que é a base matemática 3, né? O On, por exemplo, se você observar, é um 3, né? E tem a base ali, já está estabelecida. 3 são as cores primárias, depois você tem a variedade de cores a partir dessa combinação do elemento mínimo para dar fusão de infinito é 3. 3 cores primárias, 3 modos da natureza material. 3 é a base fundamental que justifica a matemática, a estrutura de programa por onde esse universo ele é criado, tá? Então, e 3 é regido pelo planeta Júpiter. Júpiter significa o mestre, aquele que ensina, aquele que guarda, aquele que protege. No sistema solar, o planeta Júpiter ele é equivalente a um imã. Então ele fica girando ao redor da Terra e ele fica sugando, absorvendo os meteoros, que são detritos que podem eventualmente chocar-se contra a Terra e, enfim, né, prejudicar, né, o andamento das coisas. Então Júpiter ele é um segundo Sol, ele é plasma, então ele produz mais luz do que ele recebe do Sol. Ele recebe uma quantidade do Sol, ok?
mas ele libera muito mais luz para o universo do que ele recebe do Sol. Portanto, ele reflete Deus. O Sol representa Deus. Então, Júpiter é como se fosse um anjo que representa Deus, o mestre, aquele que representa Deus, o guardião. E sobre Júpiter, como Júpiter é o guardião, então muitas pedras vão até ele. Assim, o mestre costuma assimilar os karmas dos seus discípulos, os seus aprendizes, daqueles que assim se relacionam com ele. Então, ele faz essa função de absorver as pedras que deveriam ir na direção dos discípulos ou dos aprendizes, ele assume para si mesmo. Portanto, normalmente ele é mais atacado, ele é mais agredido, ele é mais violado, porque normalmente ele é mais exposto, né? Como Júpiter, por exemplo, ele é o maior dos planetas do sistema solar, né? Tem o Sol, depois é Júpiter, é o maior de todos. Então ele fica mais visível, ele é mais magnético, ele é mais atrativo, então ele é o alvo por onde os meteoros vão na direção e se explodem nele, né? Ele não é atingido, ele não é assim, não sofre diretamente essa consequência, né? Entretanto, sim, de fato, ele recebe, né, os impactos a uma certa distância, porque na atmosfera de Júpiter esses meteoros já se explodem, mas vão todos na direção de Júpiter. Então é muito comum que o mestre seja o alvo, né? Só um minutinho, pessoal, deixa eu só dar um tá incomodando aí o som da moto, não, né? Ah, não, já foi. É porque eu achei que ele fosse fazer testes ali. Mas então, como eu estava dizendo, o planeta Júpiter, até quem se interessar, já é mais o aspecto da astrologia mesmo, aqueles que se interessarem, tem um documentário no History Channel que se chama Júpiter, o Devorador de Cometas. É muito legal esse documentário e eu sugiro que vocês assistam para entender bem como é que funciona a questão, porque depois do planeta Marte tem um cinturão de pedras e depois de Saturno tem outro. Então são dois cinturõezinhos que são como que paredes protetoras, né, por causa das explosões das supernovas na galáxia. Então vem assim um fluxo forte e essas paredinhas de pedras conseguem segurar alguma coisa ali para proteger o núcleo do sistema solar, que é a Terra. O Sol é apenas o centro do sistema solar. O núcleo do sistema solar é a Terra. Se tirar a Terra do sistema solar, esse sistema vira apenas poeira, assim, tipo, funciona como matéria-prima para alimentar o universo, mas não tem muita funcionalidade não. Então a Terra é o núcleo, o princípio mais importante do sistema solar. O Sol é somente o centro. É importante entender isso daí também, que o valor do nosso Sol só é em função da existência da Terra. Tirou a Terra, o nosso Sol fica simplesmente neutralizado. Bom, então, quando ocorre movimento nesses cinturões de pedra, algumas pedras entram, né, escorregam para dentro. Então é Júpiter que suga. Então ele é um protetor, ele é um guardião, né? Ele é como se fosse um anjo da guarda. E Júpiter é, inclusive, a estrela que estava presente no momento em que Jesus nasceu, no alinhamento, né? Quando Júpiter chega muito próximo da Terra, então fica ali, é uma estrela forte que fica até durante o dia, dá para ver. E naquele período histórico não havia postes de luz, iluminação artificial, então o céu era simplesmente um choque de beleza e de estrelas, e Júpiter ficava muito proeminente. Então o Júpiter está presente dentro desse contexto, ele representa o mestre, e o Júpiter ele é representado pelo princípio 3, pelo número 3. Então ele nasce, ele ressurge no terceiro dia, e haviam 3 mães aguardando ele. Aliás, ele na verdade, ele aguardou que as 3 mães chegassem. Inclusive quando elas chegaram, ele não estava mais nem lá, né? A gruta já estava aberta e ele não estava mais lá dentro. Ele poderia ter ido embora, né? Ele não precisava necessariamente aguardar as mulheres ali, mas ele fez questão de aguardá-las, porque ele queria honrá-las, homenageá-las e apontar, né, de certa forma, aí, sutilmente, o caminho da ressurreição. Aquele que está purificado, aquele que está ressurgido, né, ressuscitado, ou seja, transcendido, assim, quererá estar com as mães, tá? Ou com aqueles que, né, pensam como mães. Depois, outra coisa, um detalhe, né, interessante que sempre, né, assim,
a gente fala muito, né? Nós buscamos entender a questão do perdão, o funcionamento, né? De o que significa isso, né? A gente sabe que a gente precisa perdoar e tal, mas olha só, veja bem, coisa interessante. Jesus, na hora que ele foi crucificado, ele perdoou todo mundo. Perdoou todo mundo lá na cruz e tal. Pai, perdoa-os porque são ignorantes, né? São tolos, são assim, né? Não sabem o que fazem e por não saberem o que fazem, não entendem a gravidade do karma que eles estão acumulando ao realizarem essa ação pecaminosa, né? Mas não tem como assim perdoá-los, por favor, perdoe-os. Só que Jesus, ele não tinha, porque assim, ele não trabalha sozinho, né? Em alguns casos, ele tem autoridade para perdoar, né? Em outros casos, ele precisa pedir a permissão de Deus para perdoar ou para fazer alguma coisa. Por exemplo, na hora em que ele foi lá no Calvário, no Monte das Oliveiras fazer as orações, ele diz o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Se for necessário esse roteiro que a gente programou, mesmo que foi programado, ok, eu vou aceitar, porque afinal de contas eu sou soldado na missão e eu vou aceitar sim a missão. Entretanto, se for possível alterar a rota de alguma forma, se houver uma outra maneira, eu estou predisposto a ouvir quais seriam as novas sugestões. Mas eu vou seguir o destino, o curso, que seja a sua vontade. Então não é que ele tomava as decisões sozinho, né? Ele respondia a instâncias superiores a ele. E portanto, vez por outra, ele teria que ir, né, até uma mesa de negociações para reconversar o plano e, enfim, reconfigurar a rota, se fosse o caso. Naquele momento, então ele colocou dessa maneira. E na cruz também, quando ele ofereceu o perdão, ele ofereceu o perdão ao Dimas, né, que é o criminoso que estava do lado dele, porque o rapaz pediu perdão. E no momento em que o rapaz pediu perdão, Jesus disse: você está perdoado e você estará comigo ainda hoje, né, no paraíso. Fica tranquilo que o seu já está resolvido. Agora, quando ele perdoou o público, ele diz: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Isso não significa que aquele público foi perdoado. Não é assim que funciona, né? Porque aquele público não tinha pedido perdão, então não eram merecedores do perdão. Jesus tinha um coração misericordioso, então no coração de Jesus ele queria perdoar a todos, mas aquelas pessoas não mereciam esse perdão. Então eles não foram perdoados. Inclusive, as consequências depois foram experimentadas pelo próprio povo judeu, que foi simplesmente dizimado, destruído, né? Eles foram todos presos, deu um maior rolo, a reação kármica foi rápida. Foi logo em seguida, acho que 20 ou 30 anos depois de Jesus, alguma coisa assim. O historiador Joséfo descreveu a destruição total de Jerusalém, do templo, de tudo, de todo mundo. Foi todo mundo preso, foi assim um rebu total. Mas eu tenho só mais um minuto para concluir. Quando Jesus perdoou, né, a todos, no coração dele ele perdoou. Só que quando ele ressuscitou, ele não foi ficar com aquelas pessoas que o agrediu. Ele foi ficar com os amigos, primeiro com as suas mães queridas. Depois ele apareceu para os seus amigos. Quem conhece a história sabe que primeiro foi com as Marias, depois ele apareceu lá com os apóstolos e tal, e tal, e tal. Então perdoar, segundo o critério que a gente entende, não significa necessariamente que você tenha que conviver com a pessoa que te ofendeu ou que te magoou. Não é necessário. Você pode libertar-se do cordão umbilical com aquela pessoa, deixando-a ir. Mas não significa que Deus ou as autoridades espirituais vão considerar o seu perdão como uma anistia kármica para aquela pessoa. Não é assim. O perdão te liberta do seu algoz. Então o perdão é bom para você, é bom para nós. Mas não significa que aquela pessoa não sofrerá as consequências, porque existem as leis do karma que estão acima do nosso perdão. Nós não temos autoridade para anistiar uma pessoa. Aquela pessoa vai sofrer as consequências kármicas. Se ela se arrepender, diminui sim, claro, porque, né, afinal de contas, as leis do karma também levam isso em consideração. Mas se ela não se arrepender e não der tempo do arrependimento acontecer, então as leis do karma vêm e cobram isso daí da pessoa necessariamente, tá? Então lembre-se, perdoar não te obriga necessariamente a conviver com a pessoa com quem você perdoa, e Jesus próprio demonstrou isso daí, né? Na hora em que ele ressuscitou,
ele não foi ficar lá com os sacerdotes, com os algozes, com os agressores, com o povão. Ele foi ficar com os amigos. Então, a gente perdoa os ignorantes, mas convive apenas com os amigos, né? E como Jesus dizia, o escândalo é necessário, mas ai daquele que causa o escândalo, né? Ou seja, pode ser que uma pessoa seja manipulada ou manipulável para fazer o mal a outra pessoa, mas essa pessoa, ela está sendo administrada pelas leis do karma, e isso vai retornar a ela mais cedo ou mais tarde, e ela terá que responder por isso, tá? Muito bem, 10 horas e 1 minuto, eu concluí aqui a minha fala. Tentei fazer um resumo geral e relacionar isso com fatores astrológicos. Júpiter, número 3, e a casa do karma, né, que é a casa 8, que é o eterno retorno, ou seja, o que vai, retorna. Tá, pessoal? E Jesus também aceitou um pouco do karma coletivo da humanidade, não é? Para aliviar aí os sofrimentos da humanidade e dar a elas um destino melhor. E devido aos ensinamentos de compaixão e amor de Jesus, nós podemos pensar nesses assuntos, e isso alivia o nosso karma. Muito bem, eu vou parar aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Devano, eu escrevi aí, mas acho que vocês não viram. Eu só queria compartilhar. Não, eu tinha até uma pergunta, mas está mais ou menos respondida já. Mas eu quero perguntar assim mesmo. E o comentário assim, toda vez que eu era católica também, então toda vez que eu lia essa parte na Bíblia, o que eu via na Bíblia, até que eu peguei para ler depois mais velha, mas a gente ouve muito falar nesse momento, né, da vida dele, é o mais falado, inclusive, né? Então, sabe quando uma coisa desce arranhando? Eu não engoli essa história do povo pedir da cabeça dele. Não entrava na minha cabeça, não achava que batia, né? Aí, eu comecei a pegar mesmo para ler. Eu não sei se vocês vão concordar, vocês já leram também, tentando captar isso daí, porque eu já li intencionalmente, tentando captar o que eu pensei. A Tulis também era católica, não sei se vocês vão pensar assim. Mas assim, porque a Bíblia parece que foi bastante, como é que fala? Resumida, tipo, deram uma enxugada, né? Aí fica... a história fica meio resumida, mas eu entendi que na verdade quem impediu a cabeça dele foram os membros do Sinédrio. Só o povão não estava ali, o povão não tinha acesso, e tinha o representante do povo que estava lá dentro do membro do Sinédrio, representando o povo, e portanto, como se fosse a voz do povo, ele também pediu a cabeça dele. Porque eles falam lá que fala bem, estava olhando aqui o Evangelho de João, de Lucas, falando isso, que parece que foram os membros do Sinédrio. Porque se a gente pensar, não faz sentido, né, que o povão que tanto recebeu dele tenha pedido a cabeça dele. A gente sabe que o ser humano é ingrato, mas não sei, não me descia. E eu fuçando bem nos 4 evangelhos, até naquela Bíblia apócrifa que eu te mostrei, dá a entender isso, que foi mais os membros do Sinédrio, que tipo, né, o representante do povo é como se fosse o deputado lá, né? Então, legitimando o presidente como se fosse a vontade do povo, que nem sempre era. Isso. Mas acontece que nesse período, se você olhar, acontece que nesse período era um período em que tinha essa tradição, em que 2 ou mais... Da Páscoa, né? Exatamente. 2 ou mais criminosos eram apresentados perante o público para receberem o perdão, não dos seus crimes. E era a população que decidia isso daí. Então, assim... tinha essa tradição, né? Então, eles usaram, porque os sacerdotes, eles queriam, né? Eles não queriam ser
culpados diretamente por condenar Jesus. O Pilatos já tinha sido orientado a não fazer. Então, e eles sabiam que se eles condenassem diretamente Jesus, poderia haver problemas para eles. Então, o que fecha seu telefone, Nair, por favor. Desculpa. Tá bom. Então, o que eles fizeram? Assim, pelo que eu entendi, havia realmente esse grupo que eram os representantes interessados e que estavam entre as pessoas e instigavam as pessoas a condenar Jesus. Então gritava e fazia aquele barulho, e o povão, né, que tem o hábito de efeito manada, de Maria vai com as outras, ia na sequência por gravidade, entendeu? Então, e também diante de pessoas importantes, pessoas menos importantes tendem a ficar do lado de pessoas importantes. É uma característica humana. Por diplomacia, né, por socialização. Então, raramente a pessoa assume a posição da verdade, senão que ela vai mais assim em direção a... Ela costuma ter comportamentos diplomáticos, não é? Ou seja, ela não tem aquela autonomia de personalidade de assumir a sua opinião pessoal, mas ela mais vai assim, tipo, para agradar os poderosos, importantes. Então, acontece que a pessoa acaba, vamos assim, fazendo alguma coisa que não, né, que não é muito correta. E foi mais ou menos o que aconteceu ali. Havia sim um grupo de pessoas que eram partidárias, né? Existiam os fariseus, que eram grupos que realmente, né, eram politicamente partidários da execução de Jesus, e outros grupos também, não apenas esse, mas outros grupos. E o resultado foi que eles instigaram a população a ver Jesus dentro daquele ponto, não é? Ou daquela forma. Então, houve sim uma agitação, né? É como hoje, por exemplo, você tem lá meia dúzia de agitadores, né, jornalistas ou agitadores políticos que jogam fake news, né, instigando as pessoas a irem lá no Palácio do Planalto jogar pedra contra o Supremo, né, os juízes do Supremo, dizer que vai, sabe, essas coisas assim. Então, e aí as pessoas, né, vão nesse efeito, né, Maria vai com as outras, e o resultado é que acaba fazendo uma coisa que depois pode se arrepender. Então, por isso que ontem, né, nós comentamos, o ideal é dar tempo suficiente para que aquele que está sendo condenado tenha o direito de defesa. Só realmente assumir alguma posição se, por acaso, né, a acariação justificar que aquelas acusações são de fato válidas e que, portanto, a pessoa, né, deverá sofrer as consequências dos seus atos. Mas até, inclusive, tem um ato na justiça, né, que até que se prove que a pessoa é culpada, ela é inocente. Justamente por conta dessa tendência que nós temos de cometer esses tipos de erros, para nos frear, né, desse erro, existe essa lei, que até que a pessoa seja demonstrado que ela de fato é culpado, não ela tem a prerrogativa de ser inocente. Ela pode ser resguardada para verificação, né, mas ela não pode ser condenada enquanto não houver a devida acariação. Bom, é isso. Sim, é verdade. Eu queria perguntar então uma coisa que eu perguntei uma vez, mas devido ao excesso de assuntos, ficou batido, mas aí a casa com o dia de hoje que a gente está falando. Uma vez eu perguntei se existia essa coisa de assimilar karma alheio, assim, por intenção, para ajudar, né? Até falei de Jesus. Se existe, que eu já entendi que existe, né? Quem pode fazer isso? Qualquer pessoa ou só um ser como Jesus, assim? Uma vez eu perguntei, lembra? Sim. A pessoa conscientemente, qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Qualquer pessoa, qualquer um. Qualquer um pode assumir para si pacotes de karma de outra pessoa, desde que isso seja feito de forma consciente e a pessoa saiba o que está fazendo. Então é autorizado. A pessoa pode
orar pedindo para si que venha sobre si os sofrimentos que iria sobre outra pessoa. É assim que uma mãe reza, é assim que uma mãe ora, né? Se meus filhos tiverem que sofrer alguma coisa, que por favor aconteça sobre mim e libere eles, porque eu prefiro sofrer do que vê-los sofrer. Vê-los sofrer é muito mais doloroso para mim. Eu sofrer não, a gente dá um jeito. Mas vê-los sofrer, para mim não tem nenhum sentido, a minha felicidade vai ficar completamente estragada, não faz sentido. Então eu aceito para mim os sofrimentos dos meus filhos. É assim que uma mãe ora. E quando ela faz isso conscientemente, funciona. Entende? Funciona. Então, agora não dá para fazer com relação à humanidade toda, porque a gente não tem, né, memória RAM suficiente para armazenar todos os dados. Aí explode o, né, processador. Mas dá para pegar pequenos pacotes, sim, e diluí-los, né, e dissolvê-los. É claro que, no nosso caso, como nós não somos mártires universais, o que a gente faz? Nós pegamos, né, com todo cuidado, como quem lida com Césio 137, que é uma peça radioativa que pode nos matar. A gente se blinda com o equipamento adequado, pega esse equipamento e leva e entrega onde ele será processado, que é diretamente para Deus, que é a pessoa que consegue dissolver todos os karmas. Então, no nosso caso, na Torre dos Mantras, eu tomei o cuidado, né, porque já conhecia os mecanismos de assimilação do karma, eu tomei o cuidado de gerar um sistema de blindagem e proteção dos voluntários, porque nós somos, né, na verdade, somos voluntários, a gente nem entende muito bem o que nós estamos fazendo ainda, quanto mais assimilar o karma de outros, a gente não dá conta nem do nosso, né? Então, o que a gente faz? A gente, né, cria uma blindagem sobre nós, equipamentos apropriados de trabalho, pegamos esse material radioativo, esse karma, levamos com todo o cuidado até o Senhor Supremo e entregamos ao Senhor Supremo, e aí depois lá ele dá um destino apropriado de acordo com o critério dele. Mas pode-se assumir karma de outras pessoas de forma consciente, isso é aceitável, é o sacrifício de Jesus, né? Mas não é necessariamente automático não, tá? É preciso que a pessoa esteja consciente ao fazê-lo, como Jesus, ele estava consciente. Sim. Aí pode chegar ao ponto, por exemplo, de aumentar um pouco o tempo de vida da pessoa que foi ajudada, vamos dizer assim? Sim. Tá. Também. Não, porque eu lembro do caso da minha tia, na religião dela chama até troca de vida. Ela pediu pela filha dela, que tinha sido diagnosticada com câncer, e ela falou que ela fez tipo uma troca, falou que se... Aí eu lembrei de perguntar. Isso é possível. Se existe. É possível sim. Tá? Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Muito bem. Então, eu acho que nós então concluímos. Eu quero dar um esclarecimento, tá? Eu fiz uma contagem, né, em relação à Torre dos Mantras, dia 4/4 de 2021. É a quarta vez que a gente está fazendo, porque nós iniciamos no dia 15/5, tá? E aí completamos a primeira volta no dia 31/8 e a terceira no dia 17/12, e hoje, na realidade, seria a terceira volta. A gente está dando início à quarta volta. Só que a minha filha Carolina fez a quarta volta e a 4/4 desse tempo. Aí eu confundi um pouco na comunicação, viu? Só para dar esse esclarecimento. Eu vou colocar aí para você, para amor, essa relação. Então tá. Então nós então montamos a terceira torre, certo? Então falta uma ainda. Isso. É bom saber, porque senão... ok. Eita. Olha, imagina só. Vamos lá então, vamos trabalhar nessa torre aí. A próxima será no dia 21/7. Ótimo. E sabe, olha, deixa eu te falar, a gente vai fazer 16 voltas no dia 6/2 de 2025. Nós vamos completar 16 voltas. No dia 16/2 de 2025. Então. 16, vai perguntar. Dia 6. A 6. 6. Eu anotei tudo aqui, você tá fazendo esquematização. Sheila Prabhupada. 6 de fevereiro de 2025. Você vai estar com a gente na Easy. Vai, com certeza. Vai, ela já tomou vacina e tudo. Vai sim. Ó,
Srila Prabhupada, ele pediu que nós cantássemos 16 voltas de japa, né? Então, vamos satisfazer o desejo dele, né? De 2025 a gente tem mais 4 aninhos aí. Isso significa que a gente, né, vai estar se vendo aí por mais um bom tempo ainda. Temos motivo para isso, né? Agora, esse ano o motivo é montar a 4ª torre, que eu achei que já tivesse sido concluída. Então até falei ali e tal. Mas a gente não tem problema não, a gente... Né? Já damos início à 4ª. Ignição. Ignição. Tá, são 4 altares, são 4 torres, né, que nos colocam no centro das diferentes exposições cardeais. Sim. Muito bem. Então, vamos concluir aqui, não é? Muito obrigado pela atenção de vocês. Hare Krishna, Namastê. E a gente se vê então amanhã, tá bom? Hare Krishna. Hare Krishna, Namastê. Hare Krishna, Namastê. Boa Páscoa. Hare